falar hoje da nossa amiga genética, entender aí os processos que ocorrem nas características que são herdadas e transmitidas, né? Ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar como acontece a determinação sexual, né? Como eu sou homem, como alguém é mulher, né? Então, todo mundo já ouviu falar da questão do X e do Y. Então, vamos entender isto melhor, né, desta vez. Então, geneticamente, o sexo dos indivíduos é determinado no momento da fecundação por meio dos cromossomos sexuais. Então, ou seja, no momento da fecundação de quem? Não é do pai com a mãe, não. É do espermatozoide com o óvulo. No momento que é formado o ovo e que você vai desenvolver o embrião, que você vai desenvolver o feto e que você vai desenvolver o bebê, ali naquele momento já se determina qual será o sexo daquele embrião, daquele feto, daquela criança. Isso para todos os animais, né? São determinados então por heterocromos, ou são cromossomos hetero no sentido de diferentes, né? Tá? Então são diferentes cromossomos. O cromossomo X é diferente do cromossomo Y. E aí a gente vai ver por quê. Ou também chamados de alossomos, tá? Então, cromossomos sexuais são heterocromossomos, os demais cromossomos são cromossomos homocromossomos ou isocromossomos, ou se não, alocromossomos, né? Há diferentes sistemas de determinação do sexo nas milhares de espécies. Então, nas milhares de espécies de animais que existem, há diferentes formas de determinação desse sexo. Nós vamos ver a do ser humano, tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Um ser humano, um homem, ou uma mulher, neste caso, tem 46 cromossomos, mais um par de cromossomos, ou de heterocromossomos, ou cromossomos sexuais, ou alossomos, XX, né? E o homem já tem 46 cromossomos, ou isocromossomos, homocromossomos, mais um par de cromossomos sexuais, XY. E aí aqui uma forma de exemplificar, de chamar a atenção de vocês, que o X é diferente do Y, né? Tá? Esses são os gametas, os genes do pai e os genes da mãe. Olha lá o que acontece. Quando a mãe gera um gameta, ela vai gerar um gameta com 23 cromossomos mais um X. O homem já vai gerar um 23 com X e um 23 com Y. E aí nós vamos ter as proporções que este gameta pode se cruzar com esse, aí nós teremos 46XX, ou este pode se cruzar com esse, que daí nós teremos 46XY. Qual é a proporção? Vocês já estão craques em saber isso, que a proporção neste caso é 50-50, ou seja, qualquer fecundação, qualquer germinação entre um homem e uma mulher, sempre vai haver 50% de possibilidades masculinas e 50% de possibilidades femininas, tá certo? Aí as pessoas falam assim, nossa, porque a população mundial já é semelhante em termos de números entre homens e mulheres. É lógico que é semelhante, a probabilidade é igual. O que vai influenciar nesses números são as taxas de sobrevivência, são as longevidades, são as características dos países, que vai favorecer mais um sexo ou menos o sexo, né? Ou mais o outro sexo. Então vamos lá. Sistema XY ou lígueos, né? Tá? Existem dois cromossomos sexuais, o X e o Y, né? As fêmeas possuem dois cromossomos iguais do tipo
XXX, sexo homogamético, né? Pois sempre formam gametas iguais. Então, toda mulher, porque tem 2x, ela só tem uma opção na vida: fornecer gametas do tipo X. Não existe possibilidade de uma mulher fornecer gameta do tipo XY, tá? Ou gameta X e gameta Y, é sempre X, tá? Os machos, em compensação, porque possuem um X e porque possuem um Y, pode fornecer 2 gametas, né? E aí são chamados de heterogaméticos, né? Tá? Seus gametas são diferentes quanto ao cromossomo, alguns com X e outros com Y. O exemplo anterior que eu mostrei para vocês: 23 cromossomos isocromossomos ou homocromossomos mais o X, 23 mais o Y, isto do pai. Da mãe, sempre 23 cromossomos mais o cromossomo do sexo, cromossomo sexual. Então, ocorre na maioria dos animais, inclusive no ser humano, chamados de lígios, por ter sido identificado a primeira vez em um percevejo desse gênero. Quem que acontece isso? O X e o Y, que é um esquema, né, de como são os X e Y. Aqui nós podemos ver 3 tipos de X e nós vamos ver em aulas mais adiante o que são essas diferentes formas deste X, né? Então, no feminino, sempre 2A mais XX. 2A, A é o número de gametas, 23, 2 vezes 23, 46 mais XX. É a combinação cromossômica da mulher. E o homem, 2A, 23 do A, vezes 2, 46, mais XY. E se fosse um animal que tivesse 12? 2 vezes 12. Se tivesse 30, 2 vezes 30, né? Sendo o A o conjunto de haploides dos autossomos, que no ser humano é igual a 22, né? Tá? Acho que 23, né, professor? Tá? 23, não 22. Corrigem aqui, 23, certo? Certo? Assim como nós temos aqui, ó, 23, 46, tá? Desculpa aí, beleza? Sistema X0 ou protetor, né? Existe apenas o cromossomo sexual, o X, tá bom? As fêmeas são portadoras de 2 cromossomos sexuais iguais do tipo X, sexo homogamético. Já os machos apresentam somente um cromossomo, seja um X ou um Y, isto é, um cromossomo a menos em suas células somáticas, sexo heterogamético, já que alguns conterão o cromossomo X, enquanto outros não conterão o cromossomo sexual. Então isso, vamos ver onde que acontece. Os machos não contêm XY, mas eles continuam sendo sexo heterogamético, porque eles vão conter o quê? X0. E esse 0 é um cromossomo não sexual, tá? Qual o exemplo disso? Vamos lá ver. Em alguns insetos, como nos coleópteros, do gênero Protenor e gafanhotos. Então, fêmeas 2A mais XX e o macho 2A mais X0, ou seja, o macho não tem o segundo gameta X e nem tem um gameta Y, ele é 0, né? Então vamos lá ver o exemplo do gafanhoto. O gafanhoto tem 22 mais X, o macho, a fêmea tem 22 mais XX. É como se eu escrevesse aqui um 0, tá? Ok? Então, presta atenção. Gafanhoto 22 mais X, fêmea 22 mais XX. Quantos gametas vão ser gerados? Aqui vão ser gerados 2 ainda, né? 22 mais X, desculpa,
11 mais X, porque aqui é o dupla hélice, aqui vai gerar uma hélice, né? Então, 11 mais X e aqui somente 11, porque aqui é como se eu tivesse mais o cromossomo 0. Porém, isso não existe. Então, para vocês não pensarem nada de errado, é só 11. Já a fêmea não tem outra opção, que não gerar o cromossomo X mais 11 mais X, tá? Não é, tem que corrigir aqui também, pessoal. Esse aqui não existe. É só 11 mais X, porque é gameta, né? Tá? Então, o que que vai acontecer? Vai cruzar aqui, vai ficar 22 mais XX, e aqui vai ficar 22 mais X. Se é X, significa que aqui é 0, então, portanto, ele é macho, né? Este aqui é macho, este aqui é fêmea. Tá? Então, corrijam aqui, corrijam no slide anterior e milhões de perdão, peço-lhes desculpa pelos meus erros. Tá? Sistema X0 em gafanhoto. Então, o macho do gafanhoto não tem cromossomo Y, só tem um cromossomo X. Tá? Sistema XW ou abraxas, né? Existem dois cromossomos sexuais, o X e o W, como existiu o X e o 0, o X e o Y, né? Os machos são portadores de dois cromossomos sexuais do tipo Z, sexo homogamético. Ah, agora os machos é que são sexos homogaméticos? Agora é o macho que tem um duplo cromossomo igual, né? ZZ. As fêmeas, então eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem ZZ nos machos, tá? As fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais diferentes, são sexo heterogamético, né? Um é Z e o outro é W. Sexo heterogamético. Alguns gametas conterão o cromossomo sexual Z e os outros conterão o cromossomo sexual X. W, tá? Ocorrem algumas borboletas, né? E na maioria das aves. As fêmeas é que definem o sexo da prole, tá? Então aqui o que está escrito? Ocorre em algumas borboletas e na maioria das aves, né? As fêmeas definem o sexo da prole. Nos outros exemplos, quem define o sexo da prole? O homem, o gameta que vem do homem. Neste caso, vai ser o gameta que vem da mulher, tá? Então vamos lá. Sistema X é ZW ou abraxas, ocorrem em algumas borboletas e na maioria das aves. As aves definem o sexo da prole. Então, olha lá, fêmea 2A mais ZW, macho 2A mais ZZ, né? Tá? Sistema X0, é Z0, não é X0, é Z0. Em galinhas e alguns répteis existe um sistema parecido com o das demais aves, entretanto difere das fêmeas que não possuem o gene W, né? Os machos continuam sendo sexo homogamético, né? Então vai ser ZZ, vai ser igual, e as fêmeas o sexo heterogamético, só que ela é Z0, assim como nós tínhamos lá o X0, tá? E aqui agora, então aqui nós temos as fêmeas vão ser 2A mais Z0 e os machos vão ser 2A mais ZZ, homogamético, heterogamético. Sempre o heterogamético é quem vai definir o sexo. Gravem isso, pessoal. Sempre o parceiro macho ou fêmea que possuir o sexo, o gameta heterogamético, é quem vai definir o sexo da prole. Então vamos lá. Uma galinha e um frango, né? Uma galinha com 76 cromossomos, mais o cromossomo sexual Z0. O galo, 76 também, mais o cromossomo homogamético ZZ.
Então aqui vai gerar o quê? Vai gerar dois gametas, um gameta chamado 38 mais Z0. Na verdade aqui é só Z. Eita, professor, hoje você tá bem, hein? Né? 38 mais Z, que veio o Z daqui, e aqui vai ser 38 mais 0, como se fosse o 0, né? Tá? E daqui vai ter sempre um gameta Z, o macho então não define o sexo, neste caso é a fêmea, tá? 38 mais Z. Então, ao cruzar este com esse, nós vamos ter fêmea novamente, 76 mais ZZ, 38 mais 38, 76, 0 mais Z, Z. E qual é a probabilidade de um e de outro? Novamente, vocês já estão craques, 50, 50, né? Ou meio, meio, tá certo? Ok, pessoal? Então vamos lá. Só ajeitar aqui o meu relógio para não passar do tempo. Agora temos um outro sistema de transmissão ou de determinação de sexo, sistema haploide-diploide, caso especial em que a determinação do sexo ocorre na fecundação pela ação dos cromossomos sexuais, tá? Não ocorre na fecundação. Não ocorre na fecundação, é o caso das abelhas. Só vai ocorrer lá na frente com a alimentação do embrião. É a alimentação do embrião que vai determinar o sexo da prole, tá? Então, nas abelhas, as fêmeas são portadoras de 32 cromossomos, tá aqui, em suas células somáticas, enquanto os machos possuem apenas a metade, ou seja, 16. Olha lá. Então eu tenho uma abelha macho, fêmea com 32 cromossomos e um macho só com 16. Esse macho só tem uma opção, né? Transmitir 16. Esta fêmea pode transmitir dois gametas contendo 16. Ao se cruzarem 16 com 16, vai gerar uma nova fêmea ou uma outra fêmea. E aqui da fêmea, se não houver cruzamento, ela vai gerar um macho. Então não vai haver cruzamento gamético, tá? Então, herança dos cromossomos sexuais nos seres humanos. Opa, agora é herança dos cromossomos sexuais. Então, como se perpetuam estas heranças cromossômicas, né, sexuais? O estudo dos cromossomos sexuais humanos, sistema XY, é um pouco diferente. Vamos lá ver. Os cromossomos XY não são totalmente homólogos, né? Isto é, nem todos os genes presentes no cromossomo X irão encontrar um alelo correspondente em Y e vice-versa, tá? Porque eles não estão pareados. Os cromossomos X e Y se pareiam, por isso que não estão pareados, se pareiam na meiose, apesar das diferenças. Então, só lá na meiose é que eles vão se parear e aí vão poder ter uma certa semelhança, não total. Os cromossomos X e Y não duplicados, né? O segmento A é longo e representa a região não homóloga do X. Já vamos ver uma imagem para vocês entenderem. Ou zona dos genes ligados ao sexo, sex-linked, né? Os segmentos B de ambos os cromossomos são homólogos. O segmento C é a região não homóloga de Y, onde se localizam os genes holândricos ou de herança restrita ao sexo. Eu acredito que vocês não entenderam nada. Que zona é essa? Que segmento é esse? A, B, C, né? Calma, que eu vou mostrar para vocês. Não se desesperem nem se apavorem. Isso aqui vocês têm que entender. Então vamos lá ver. Eu fiz um exemplo de fitas de cromossomos. Então nós temos a região do A, a região do C e a região do B. Reparem que as regiões do B são iguais. Olha lá. A posição 9 do cromossomo
Aqui vamos dizer que seja o Y, o X, e a posição do cromossomo Y vão determinar cegueira total, se houver, né? Xerodermia pigmentar, moléstia de Auguste, retinite pigmentar, diátese hemorrágica, processos convulsivos. Então, por exemplo, nestas regiões, quando acontece isso, acontece uma doença, tá? Na daltonismo, hemofilia, atrofia muscular e outros genes ligados ao sexo, sex-linked, são diferentes, né? Na região C, hipertricose, que é essa quantidade de pelo aqui na minha orelha, prestem atenção, auricular, e outros genes holândricos. Então agora vamos ver. O segmento A é longo e representa a região não homóloga de X, ou zona dos genes ligados ao sex-linked, né? Então é essa região toda, certo? E ele está ligado à questão do sex-linked. Os segmentos B de ambos os cromossomos são homólogos. O segmento C é a região não homóloga de Y, onde se localizam os genes holândricos ou de herança restrita ao sexo masculino, tá? Então, os genes presentes na região homóloga, então vamos lá, vamos voltar. Região homóloga estão iguais aqui, né? Certo? Mas aqui ela está diferente. Vamos limpar aqui para vocês verem como elas são diferentes. Né? Então, olha aqui. Aqui é o mais comprido e aqui é mais curto, tá? Então, são diferentes, são zonas diferentes. Já a região B é totalmente igual em X e Y. Então, essa é a região homóloga do cromossomo, né? Na região homóloga do cromossomo X e Y, segmentos B da figura anterior, apresentam um padrão de segregação semelhante ao dos genes, situados em cromossomos autossômicos. Então, semelhante aos cromossomos homólogos, que não estão ligados à herança, determinação de sexo, tá? São aqueles 23 outros genes dentro do cromossomo masculino e feminino do ser humano, né? Tá? Ou seja, não há diferença entre os indivíduos masculinos e femininos. Então, lá na região homóloga do X e do Y, elas são semelhantes. É como se eu fizesse isso aqui, né? Se eu tapo aqui para vocês, vocês não sabem me dizer o que é X, o que é Y. Por quê? Porque eu estou olhando para a região homóloga desses dois cromossomos diferentes. Tá? Quando os genes estão presentes nas regiões não homólogas entre X e Y, quais eram as regiões não homólogas? Ah, professor, não me faça pergunta difícil. Não é pergunta difícil, acabei de explicar. Parte homóloga dos cromossomos sexuais é o segmento B. A parte A e C são diferentes, são heterólogas, são completamente diferentes, tá? Ok? Tanto em cada uma dessas partes, nós temos os cromossomos, os alelos relacionados à sexualidade e relacionados a algumas doenças, como a gente citou anteriormente. Segmentos A e C da figura anterior, a segregação se torna diferente, pois os indivíduos do sexo feminino portam 2 cromossomos X, enquanto o sexo masculino encontramos um cromossomo sexual X e outro Y, né? Então, isso vocês já sabem, né? Tá? Então, vocês já sabendo disso, então agora rever toda esta parte, principalmente essa imagem onde nós estamos vendo aqui as partes dos cromossomos iguais, né, homólogas que a gente fala, onde nós temos os alelos 9, 14, 17, que vão ou que tem na sua composição uma característica de transmissão de alguma doença, caso aconteçam dentro da regra de recessividade e dominância. Tá certo? Então, pessoal,
É muito importante vocês reverem esse conteúdo agora para fixar bem esses conteúdos, por que que acontece a formação masculina, por que que acontece a feminina, qual a probabilidade de um e de outro acontecerem, né? Que outros tipos de transmissão sexual nós temos? Então nós vimos o XY, nós vimos o X0, nós vimos o Z0, nós vimos o ZW, né? E existem outros de acordo com as espécies. Lembra lá nos primeiros slides que temos infinitos tipos de, infinitos não, mas muitos tipos de fecundação nas milhares de espécies existentes. Ok, pessoal? Perfeito? Então, vamos lá. Pega livro, pega apostila, pega a internet e fazer exercício aí. Exercitar para fixar. Quanto mais vocês exercitarem, desenhem mesmo, exercitem, mais vocês vão fixar esses conceitos de genética. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.